Como podrán apreciar, no es un tema para solamente una palestra, sino quizás para toda una conferencia. Como poderão apreciar ou perceber, é um tema que, na verdade, não é apenas para uma palestra, seria para uma conferência inteira. Entonces retomaremos de la comparativa que presentamos el día de ayer acerca del arrebatamiento y la manifestación. Então, reiniciaremos com a comparação do arrebatamento com a manifestação. Y tomándonos de algunas de las cosas que vemos acá, quisiera mencionar algunas de las bendiciones o de algunas de las cosas que disfrutamos como resultado de la venida del Señor Jesús por los suyos. E tomando então alguns tópicos dessa tabela, gostaria de mostrar algumas das bênçãos ou do usufruto que temos desse conhecimento. Primero en Juan capítulo 14, Primeiramente em João, capítulo 14, versículo que leímos ayer y lo llamamos la promesa. um versículo que nós lemos ontem e que chamamos a promessa. Si recuerdan bien, mencionamos que los discípulos se entristecieron porque ya no iban a ver más al Señor. Se vocês lembrarem, nós falamos que os discípulos estavam entristecidos porque não iriam mais ver ao Senhor. Sin embargo, Él les prometió de que Él vendría otra vez, los tomaría donde Él va, para que donde Él esté, ellos también estén. Contudo, ele lhes prometeu que ele voltaria e os levaria para junto dele mesmo para que estejam com ele. Y como nosotros también somos sus discípulos, esta promesa obviamente también es para nosotros. E como nós somos também seus discípulos, obviamente essa promessa é para nós também. La diferencia es que nosotros no hemos visto presencialmente con nuestros ojos de nuestro cuerpo al Señor Jesús. A diferença é que nós não temos visto ao Senhor Jesus com os nossos olhos físicos aqui. Como dice la primera carta de Pedro, a quien amamos aún sin haberle visto. Como diz a primeira carta de Pedro, a quem amamos sem ter visto. Entonces, la primera gran bendición que recibiremos por consecuencia del arrebatamiento Então, a primeira grande bênção que receberemos em decorrência do arrebatamento es que estaremos con Él, é que estaremos com Ele, estaremos con el Señor Jesús. estaremos com o Senhor Jesus. Quisiera leer un versículo también en el libro de los Hechos, capítulo 1, Gostaria de ler um versículo no livro de Atos, capítulo 1, solamente una expresión del versículo 11, do Hechos versículo 11, 1, 11. capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Si bien este versículo en su aplicación más amplia tiene que ver con la manifestación del Señor, É verdade que esse versículo, na sua aplicação mais ampla, tem a ver com a manifestação do Senhor. en la traducción que tengo acá dice, este mismo Jesús. No meio do versículo, onde aqui em português diz esse Jesus, em espanhol diz esse mesmo Jesus. Por lo tanto, no veremos a una persona que desconocemos, sino a alguien que conocemos bien. Portanto, veremos uma pessoa não desconhecida, mas que já conhecemos. La gran primera bendición que recibiremos por consecuencia de su arrebatamiento es que conoceremos a aquel que hemos conocido durante nuestra vida aquí en la tierra. A primeira e grande bênção que iremos receber no arrebatamento é que conheceremos aquele a quem já conhecemos. Aquel que te acompañó cuando estabas triste, cuando perdiste a tu papá o a tu mamá. Aquele que te acompanhou quando você estava triste por ter perdido teu pai e tua mãe. Aquel que te dio las fuerzas para seguir sirviendo al Señor, sirviéndolo a Él. Aquele que te deu as forças para continuar servindo ao Senhor, a Ele. En resumen, aquel que nos ha acompañado a cada uno de nosotros de una forma especial será el mismo que lo veremos por primera vez. Em resumo, aquele que acompanhou a cada um de nós em todas as circunstâncias, a Ele o veremos. Podemos leer también en 1 Tesalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, verso 10. 1 Tessalonicenses 5, 10. O final do 9. 9:10.
9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pongan atención a esto, Dios no nos ha destinado para ira, Prestem atenção nisso, Deus não nos destinou para a ira, que es la ira venidera que vendrá sobre este mundo durante el periodo de la tribulación. que é a ira vindoura que virá sobre esse mundo durante a tribulação. Veremos a aquel Señor que es nuestro Salvador, el Salvador de nuestras almas, Nós iremos ver aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Salvador das nossas almas. pero en ese momento también será el Salvador de todos nosotros, de nuestro cuerpo, porque nos sacará de esta escena donde se desatará la ira venidera. Mas Ele também é o nosso Salvador como um todo. Ele nos tirará desse cenário De la ira da ira vindoura. Entonces, y viviremos juntamente con Él. Esta es la primera gran bendición, estaremos con el Señor. E estaremos com o Senhor. Essa é a primeira grande bênção. La segunda gran bendición está en Filipenses capítulo 3, A segunda grande bênção encontramos em Filipenses, capítulo 3, versículo, podemos leer el 21, Jesucristo, el cual transformará. Filipenses 3, final do 20. Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta es la segunda gran bendición por consecuencia de la venida del Señor por nosotros. Él transformará nuestros cuerpos de humillación. Essa é a segunda grande bênção. Quando Ele virá, Ele transformará os nossos corpos em corpos conforme ao seu corpo glorioso. Él nos transformará en un cuerpo glorioso igual que el suyo y ya no habrá más sufrimiento como los que tenemos ahora en este cuerpo. Ele nos transformará em corpos gloriosos e não haverá mais sofrimentos como está tendo agora. Esta es una gran promesa también para aquellos que sufren largas enfermedades. Essa também é uma grande promessa para aqueles que estão sofrendo por enfermidades longas. Nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo se dirige hacia la muerte. O nosso corpo fica cansado e se dirige à morte. Pero cuando el Señor Jesús venga, Él transformará este cuerpo de humillación y será un cuerpo glorioso que no tendrá nada de lo que tiene hoy en día nuestros cuerpos. Mas quando o Senhor vier, Ele transformará esse corpo em um corpo glorioso que não tem nada a ver com o que estamos tendo hoje. La tercera bendición la mencionamos el día de ayer, cuando dijimos que los tesalonicenses estaban tristes por aquellos hermanos que habían partido y se iban a perder la venida del Señor. E a outra bênção é o que já mencionamos ontem, que os... Mais corta a frase. Sí, como dijimos el día de ayer, tiene que ver con aquellos seres queridos que han muerto. Essa bênção tem a ver com aqueles seres, aqueles entes queridos que já morreram. Seremos unidos a ellos. Nós seremos novamente unidos, juntados com eles. Ellos serán resucitados antes que nosotros que vivimos Eles serão ressuscitados antes que nós que vivemos y seremos unidos juntos para estar siempre juntos con el Señor. e seremos unidos para estarmos juntos com o Senhor. Esta es la tercera bendición. La cuarta bendición A terceira bênção é essa e a quarta? es de que seremos librados de la tentación del pecado finalmente. A quarta é que seremos liberados finalmente da tentação do pecado. Muchos jóvenes, especialmente, y todos en general, pero los jóvenes en especial, Muitos jovens, na verdade todos em geral, mas especialmente os jovens, sufren acerca de la tentación del pecado sofrem por causa da tentação do pecado o los peligros que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ou pelos perigos que há no mundo por causa da concupiscência. No solamente nuestros cuerpos serán transformados, sino que seremos hechos finalmente perfectos. Não somente os nossos corpos serão transformados, mas finalmente seremos aperfeiçoados. Eso llama, la Escritura lo llama la redención de nuestros cuerpos. Isso a Escritura chama de a redenção dos nossos corpos. Y finalmente, pero no menos importante, E por fim, mas não menos importante, recibiremos
en el tribunal de Cristo las recompensas por nuestra labor aquí en la tierra. Receberemos no tribunal de Cristo a recompensa pelo nosso trabalho aqui na terra. Todas nuestras obras serán pesadas. Todas as nossas obras serão pesadas. No es un tribunal de juicio, porque el juicio lo soportó el Señor Jesús en la cruz. Não é um tribunal de juízo, pois o juízo o Senhor Jesus suportou na cruz. Es más bien como un tribunal de jueces deportivos. É mais como um tribunal de juízes do mundo esportista. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos hay jueces que evalúan a los deportistas. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, há juízes que avaliam o desempenho dos Y esportistas. si un corredor o un atleta corrió según las reglas, E se um corredor, por exemplo, correu segundo as regras, recibirá un premio. receberá o prêmio. Y así será este tribunal. E assim será esse tribunal. Recibiremos recompensas Receberemos recompensas que se ejecutarán en la venida del Señor Jesús con los suyos. que se executarão ou se tornarão visíveis, uma realidade quando o Senhor vier. Y aquí me gustaría ahora pasar a la manifestación. E agora gostaria de passar então para a manifestação. Vamos a leer primero en Mateo capítulo 16, Primeiramente, Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada segundo as suas obras. Para el mundo será una recompensa de juicio, Para o mundo será uma recompensa de juízo, pero para los creyentes mas para os crentes será el momento en el cual sus recompensas serán visibles. será o momento no qual as suas recompensas se tornarão visíveis. Leemos algunos versículos acerca de esto en Primera de Pedro 5. Alguns versículos acerca disso em 1 de Pedro 5. Versículo 4. 1 Pedro 5, versículo 4. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Presten atención, cuando aparezca Prestem atenção, quando apareça. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces recibiremos, o aquellos que hicieron esta labor, la corona incorruptible de gloria. Quando aparecer o sumo pastor, então receberemos, ou aqueles que fizeram esse trabalho irão receber. Volviendo al ejemplo de los jueces deportivos, Voltando ao exemplo dos juízes esportistas, do mundo deportivo, cuando un corredor o un atleta termina su rutina, ya sabe si ganó o no. quando um corredor, um atleta termina a sua rotina, ele já sabe se ganhou ou não. Pero no recibe la medalla hasta que se suba al podio donde recibe la medalla. Mas ele não recebe a medalha antes de subir aquele pódio, aqueles degraus. De esta manera, en el tribunal de Cristo, el Señor probará todas las obras por el fuego. Da mesma forma, no tribunal de Cristo, o Senhor irá provar todas as obras pelo fogo. Primera a los Corintios 3, Primera. oro, plata, piedras preciosas quedarán. 1 Coríntios 3, ouro, prata, pedras preciosas permanecerão, Pero heno, madera y hojarasca serán quemados. mas o feno, a madeira e a palha serão queimados. Es decir, aquellas cosas que no fueron hechas como para el Señor, no quedarán. Quer dizer, tudo aquilo que não foi feito para o Senhor não permanecerão. Pero lo que fue hecho para el Señor será hecho aún más puro. Mas o que foi feito para o Senhor será ainda purificado. Ahí sabremos lo que habremos ganado. Aí então saberemos o que ganhamos, Las recompensas que son para el Señor. as recompensas que são para o Senhor. Pero no es hasta cuando el Señor Jesús venga con los suyos en gloria Mas não é antes de que quando o Senhor vier com os seus em glória, que estas recompensas serán visibles. que essas recompensas serão visíveis. Como cuando el deportista se sube al podio y recibe la medalla. Assim como aquele esportista que sobe no pódio para receber as suas medalhas. Mismo pensamiento tenemos en 1 Tesalonicenses, O mesmo pensamento temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também
diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Nuevamente el mismo pensamiento. Los tesalonicenses, la conversión de los tesalonicenses eran para Pablo y sus colaboradores O pensamento aqui é que a conversão dos tessalonicenses era para Paulo e seus colaboradores una corona uma coroa que recibirían en la venida del Señor. que eles receberiam na vinda do Senhor. Acá es llamado corona de gloria o corona de gozo. Aqui é chamada de coroa de glória ou de gozo. Mismo pensamiento en 2 Timoteo capítulo 4, Mesmo pensamento em 2 Timóteo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Entonces, Timoteo dice que Pablo dice que le está reservada la corona de justicia, Então aqui Paulo diz que lhe está reservada ou guardada a coroa da justiça, la cual recibirá cuando el Señor Jesús aparezca, a qual ele receberia quando o Senhor Jesus apareça, en la manifestación en gloria. na sua manifestação em glória. Entonces, la última gran bendición como consecuencia del arrebatamiento son las recompensas que recibiremos como consecuencia, recibiremos públicamente en la venida del Señor por los suyos. Então, a última e grande bênção é que receberemos essa recompensa de modo visível quando o Senhor vier. Nuevamente, para la segunda palestra de la manifestación, traté de presentar algunos puntos relevantes. Quanto à palestra acerca da manifestação, eu separei alguns pontos relevantes. Pero por el tiempo vamos a avanzar uno por uno. E por causa do tempo, vamos já ir avançando. ¿Qué importancia tiene la manifestación de Cristo en los planes de Dios? Qual é a importância da manifestação nos planos de Deus? Debemos decir, por lo que también hemos escuchado los días anteriores, que forma parte central de los pensamientos de Dios. E pelo que já ouvimos esses dias, eu devo dizer que é uma parte central dos planos de Deus. En Efesios capítulo 1, Em Efésios 1, versículo 8 al 10, Efésios 1, o 7 al 10. versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. En los propósitos eternos de Dios en Cristo Nos propósitos eternos de Deus em Cristo, estaba reunir todas las cosas bajo la cabeza de Cristo. se encontrava esse ponto central de reunir, de congregar todas as coisas em Cristo, Las que están en los cielos y en la tierra. as que estão nos céus e na terra. Por lo tanto, todos los planes de Dios en toda la Biblia se centran Portanto, todos os planos de Deus na Bíblia se centram en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, na dispensação do cumprimento ou da plenitude dos tempos, que comienza con la venida del Señor con los suyos en gloria que começa com a vinda do Senhor Jesus em glória com os y seus, que continúa durante todo el milenio. e que irá continuar durante todo o milênio. Me llamaba la atención cuando el hermano Bern leía estos consejos, Me chamou a atenção quando o Bernd leu esses conselhos. el hermano Aurelino, Sim. O irmão Aurelino creo que decía que busquemos a Cristo en cada página de las Escrituras. dizia que devemos buscar a Cristo em cada página das Escrituras. A veces vamos a cada página de las Escrituras para ver qué dicen acerca de mí. Às vezes vamos em cada página da Bíblia para ver o que as Escrituras dizem a respeito de mim, Pero esa es una mala perspectiva. mas é uma má perspectiva. Si bien la Biblia es un espejo que me muestra lo que soy,
É verdade que a Bíblia é um espelho que me mostra como eu sou, pero principalmente todos los planes de Dios se centran en Cristo. mas principalmente todos os planos de Deus se centram em Cristo. Y la profecía tiene como punto central la gloria de Cristo en el milenio. E a profecia tem como ponto central a glória de Cristo no milênio. La primera profecía que sabemos acerca de esto A primeira profecia que conhecemos acerca disso fue dada por Enoc. foi pronunciada por Enoque, Podemos leer en la carta de Judas, na carta de Judas, versículo 14 y 15. Judas 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Es decir, es una profecía que no se relaciona solo a los profetas de la última parte del Antiguo Testamento, Isso quer dizer que essa profecia não se relaciona somente aos profetas do final do Antigo Testamento, esos libros que a veces no sabemos el orden en el que están. esses livros dos quais muitas vezes confundimos a ordem em que eles se encontram. Alguna vez escuché un hermano que lo llamó los libros de las páginas blancas, Certa vez eu ouvi um irmão dizer que é o livro das páginas brancas, porque toda nuestra Biblia está gastada en el Nuevo Testamento, en el Pentateuco, pois a nossa Bíblia estão gastas, ou as páginas gastas, sujas, no Pentateuco, pero las páginas más blancas son desde Oseas hasta Zacarías. mas as páginas mais brancas, ou as mais limpas, são de Oséias até Zacarias. Pero ou la venida Malaquias. del Señor no solamente está allí, Mas a vinda do Senhor não está apenas ali, sino que vemos que incluso desde los tiempos de Enoc, mas vemos que inclusive desde os tempos de Enoque, séptimo después de Adán, o sétimo depois de Adão, ya estaba la promesa de que el Señor vendría a este mundo a juzgar al mundo. já ali encontramos essa promessa da vinda do Senhor para este mundo para Y julgar. tuvo un efecto en Enoc. E teve um efeito em Enoque. Dice que cuando tuvo a Matusalén, Diz que quando ele gerou a Matusalém, cuyo nombre significa el Señor traerá, cujo nome significa o Senhor trará traerá un juicio, juízo, él comenzó a caminar con Dios. Enoque começou a andar com Deus. Y de hecho, cuando Matusalén murió, E de fato, quando Matusalém morreu, vino el diluvio. veio o dilúvio. ¿Y qué pasó con Enoc? E o que aconteceu com Enoque? Fue arrebatado antes de que viniera el juicio. Ele foi arrebatado antes que viesse o juízo. Por lo tanto, Enoc también es una figura acerca del arrebatamiento de los santos. Portanto, Enoque também é uma figura do arrebatamento. Y cómo la palabra de la venida del Señor afectó su vida. E vemos como essa palavra da vinda do Senhor afetou ou causou impacto na sua vida. Para seguir avanzando, gran parte de las profecías del Antiguo Testamento hablan de la venida gloriosa del Señor Jesús. Então, vemos no terceiro ponto aqui que a grande parte das profecias do Antigo Testamento falam acerca da vinda gloriosa. Tan así que los discípulos, como dijimos el día de ayer, se enfocaban solo en esta parte. Tanto é que os discípulos, como vimos ontem, se focavam somente nessa parte. Pero como escribió Pedro, Mas como Pedro escreveu, primero eran los sufrimientos de Cristo primeiro vinham os sofrimentos de Cristo y después las glorias que vendrían tras ellos. e depois as glórias que viriam após elas. Quise preparar una pequeña línea de eventos Quis preparar uma pequena linha de eventos para poder ejemplificar la importancia de que esto tiene que ver con la tierra. para poder exemplificar e mostrar os eventos que ocorrerão aqui na Terra. La línea en color rojo A linha em cor vermelha tiene que ver con los tratos de Dios para con Israel. essa linha vermelha aqui, e aqui tem a ver com o tratamento, com como Deus lida com Israel. Si pueden ver, se acaba Se, cuando se vocês viene la ascensión observam, de Cristo. ela acaba aqui na ascensão de Cristo. La dejé que estuviera un poco más, Eu deixei ela um pouquinho mais porque en el aqui, libro de los Hechos, los primeros capítulos todavía, el Señor quería buscar a su pueblo.
Pois nos primeiros capítulos de Atos, o Senhor ainda queria buscar a seu povo. A través de Pedro les dijo, arrepiéntanse y vendrán sobre ustedes tiempos de refrigerio. Por meio de Pedro, ele disse, arrependam-se, porque virão os tempos de refrigério. Pero luego también tenemos en el color negro Depois temos a cor preta, lo que tiene que ver del gobierno de Dios a través de Israel, que tem a ver com o governo de Deus por meio de Israel, el cual se corta con este paréntesis o qual é cortado aqui nesse parênteses. y continúa al final de cuando se cierra ese paréntesis. E nesse parênteses, quando ele é fechado, continua. Este paréntesis es un paréntesis terrenal. Esse é um parêntese terrenal. Es cuando Dios saca el gobierno de Israel y se lo da a los gentiles. É quando Deus tira o governo de Israel e o dá aos Y gentios. comienza con la cabeza de oro de la estatua de Daniel E começa com a cabeça de ouro da estátua de Daniel. y terminará con los pies de hierro mezclado con barro cocido. E terminará então com aqueles pés misturados, barro com ferro. La línea verde representa el gobierno de Dios entregado a los gentiles. Essa linha verde aqui representa o governo de Deus entregue aos gentios. Y el otro paréntesis E esse outro parênteses em vermelho aqui es el paréntesis celestial, é o parênteses celestial, la época de la iglesia. a época da igreja. Cristo es visto en la gloria, cabeza de la iglesia. Cristo é visto em glória, a cabeça da igreja. Esa línea celeste representa justamente el tiempo de la iglesia, Essa linha em azul claro significa justamente o tempo da igreja, durante el cual el testimonio cristiano debe ser un testimonio en este mundo de su cabeza en los cielos. durante o qual o testemunho cristão deve ser um testemunho de Cristo. Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. As 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Pero cuando se cierra este paréntesis, se cierra con el arrebatamiento. Mas esse parênteses é fechado com o arrebatamento. Tenemos esas dos líneas gruesas en color rojo Temos essas duas linhas vermelhas aqui, que representan la tribulación y la gran tribulación, que representam a tribulação e a grande tribulação, la ira venidera, a ira de vindoura, la cual seremos librados por el arrebatamiento. da qual seremos livrados mediante o arrebatamento. Y al final de ese periodo, Cristo vendrá. E no final desse período, Cristo virá. Y pueden ver que la línea verde se corta Podem observar que aqui a linha verde acaba y continúa ahora nuevamente el gobierno de Dios en Israel, e continua novamente o governo de Deus como por punto Israel, central en Jerusalén. com ponto central em Jerusalém. En Zacarías 14 se nos dice que luego de esto, todas las naciones de la tierra vendrán a adorar a Jerusalén. Em Zacarias 14, nós lemos que todas as nações da terra virão a Jerusalém para adorar. Ahí se resume la línea roja de los tratos de Dios con Israel al final del paréntesis celestial, Aqui se resume a linha la roja desde acá, desde aqui a linha vermelha, los tratos de Dios para con Israel en la tribulación, os tratos de Deus com Israel porque durante si a bien la tribulação. tribulación será un tiempo cual no hubo en la tierra, É verdade que essa tribulação é um tempo que nunca houve antes na terra. sin embargo es llamada la angustia de Jacob. No entanto, é chamada de angústia de Jacó. Es un tiempo especial para probar a Israel É um tempo especial para provar a Israel por haber rechazado al Mesías. por ter rejeitado ao Messias. Pero un remanente saldrá para recibir a Cristo cuando Él venga. Mas um remanescente sairá para receber a Cristo. Y eso será el reino en su manifestación durante el milenio. E esse será então o reino em manifestação durante o milênio. La línea púrpura representa los cielos y tierra reunidos en Cristo. Essa linha lilás aqui significa os céus e a terra unidos sob Cristo. Quizás recuerdan Juan capítulo 1, cuando el Señor Jesús le dice a Natanael, Talvez vocês lembram João capítulo 1, quando o Senhor Jesus fala a Natanael le dice que de ahora en adelante veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Dios. que o Senhor lhe disse que de agora em diante vereis o Filho do Homem, dos anjos subir e descer sobre Los cielos estarán unidos a la tierra en gobierno. os céus, estarão unidos à terra no Por governo. eso la línea la puse más arriba, no en la tierra, sino en los cielos reinando sobre la tierra. Por isso eu coloquei essa linha aqui em cima, os céus reinando na terra. O versículo é João 1,
Versículo 51. Que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tenemos el Día del Señor, Temos o dia do Senhor, que técnicamente comienza con la manifestación del hombre de pecado que tecnicamente inicia com a manifestação do homem de pecado y dura durante todo el milenio. e que há de durar durante todo o milênio. Y finalmente el estado eterno o el día de Dios, luego del milenio. E por fim, o estado eterno, o dia de Deus após o milênio. Pero lo importante es que la manifestación de Cristo será al final de la gran tribulación. E o importante é que a manifestação de Cristo é no final da tribulação. No será acá, Não será aqui, como algunos creen que Cristo vendrá después del milenio. como alguns creem que Cristo virá depois do milênio. Pero Cristo vendrá y establecerá un reino justo en esta tierra. Não, Cristo virá e estabelecerá um reino justo nesta terra. Al mismo tiempo quería poder mencionar en relación con la manifestación de Cristo algunas expresiones bíblicas que sería bueno entender qué significan. Ao mesmo tempo, gostaria de manifestar algumas expressões relacionadas com a manifestação de Cristo. Trataré de ser breve, obviamente. E tratarei de ser breve, obviamente. El día del Señor, o el día del Señor en el Antiguo Testamento O dia do Senhor no Antigo Testamento y en el Nuevo Testamento, e também no Novo Testamento, como hemos dicho anteriormente, habla de los juicios de Dios ejercidos en esta tierra. como temos dito anteriormente, falam dos juízos de Deus exercidos aqui na terra. Grandemente tienen que ver con el milenio, Em grande parte tem a ver com o milênio, pero comienzan también durante la tribulación. mas já iniciam na tribulação. El día de Cristo O dia de Cristo, es algo diferente. El día de Jesucristo. o dia de Cristo ou de Jesus Cristo é algo diferente. Podemos leer en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículo 9 y 10. Filipenses 1, 9 e 10. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. El día de Cristo comenzará con el arrebatamiento de la iglesia. O dia de Cristo iniciará com o arrebatamento da igreja. Tiene que ver con las recompensas de las cuales hablamos anteriormente, Tem a ver com a recompensa das quais falamos, pero también continuará durante todo el milenio. mas continuará durante todo o milênio. Y acá se nos dice que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo. E aqui se nos diz em Filipenses que sejamos puros e irrepreensíveis até o dia de Es Cristo. decir, cuando Cristo venga a buscarnos, Quer dizer que quando Cristo vier nos buscar, Él nos transformará y recibiremos la recompensa de lo que habremos hecho en esta tierra. Ele nos transformará e receberemos a recompensa pelo que fizemos aqui na terra. El día de Dios mencionado es la segunda carta de Pedro, capítulo 3, O dia de Deus, que é mencionado na segunda de Pedro 3, es el estado eterno. é o estado eterno. Tenemos pocos versículos acerca de esto. Temos poucos versículos acerca disso. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, Isaías, en los últimos capítulos. os últimos capítulos de Isaías, En los últimos capítulos de Juan. últimos capítulos de João, Y 1 Corintios 15, algunos versículos. e em 1 Coríntios 15, alguns versículos. Porque el propósito de Dios no es hablar tanto del estado eterno, sino del milenio. Pois o propósito de Deus não é tanto falar acerca do estado eterno, mas sim do milênio. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. A dispensação da plenitude, o cumprimento dos Pero tempos. podemos hacer una pequeña diferencia entre el milenio y el estado eterno, Mas podemos fazer uma pequena diferença entre o milênio e o estado eterno. cuando el Señor Jesús venga y sea manifestado acá, reinará la justicia. Quando o Senhor Jesus se manifeste, irá reinar a justiça. Él reinará con vara de hierro. Ele reinará com vara de ferro. El pecado será aplastado por el gobierno de Cristo. O pecado será anulado pelo seu governo. Pero durante el estado eterno Mas durante o estado eterno, morará o habitará la justicia. morará, habitará a justiça. Por fin el pecado habrá sido quitado por completo del mundo. Por fim, o pecado será tirado, removido completamente do mundo. La expresión reino de los cielos
A expressão reino dos céus es una expresión que hallamos solo en el Evangelio según Mateo é uma expressão que encontramos somente no Evangelho de Mateus y dice relación con los cielos reinando sobre la tierra. e diz respeito aos céus reinando na terra. No son los cielos, Não são os céus, las moradas eternas. as moradas eternas. Por eso cuando se le dice a Pedro que se le da la llave del reino de los cielos, Por isso, quando é dito a Pedro que irá receber as chaves do reino dos céus, no significa que él está sentado en un trono a las puertas del cielo, isso não significa que está sentado em um trono na porta do céu, dejando entrar a algunos y mandando al infierno a otros. deixando entrar a uns e mandando ao inferno a outros. No, eso no es así. Não é assim. El reino de los cielos tiene que ver con los cielos que gobiernan sobre la tierra. O reino dos céus tem a ver com os céus que governam na Y cuando terra. Cristo vino a este mundo, el reino de los cielos se había acercado, E quando Cristo veio ao mundo, o reino dos céus estava porque el próximo, rey había nacido, porque o rei tinha nascido, pero fue rechazado. mas foi rejeitado. Y en la anterior vemos que el reino, durante el paréntesis celestial, toma una forma misteriosa. E aqui nesse parênteses, o reino toma uma forma misteriosa. El rey ha sido rechazado O rei foi rejeitado y se han mezclado otras cosas que podemos ver en las parábolas de Mateo capítulo 13. e se misturaram outras coisas que podemos ver em Mateus capítulo 13. Y ese periodo durará hasta la venida del Señor Jesús en gloria, E esse período irá durar até a vinda do Senhor, que pasará del reino en misterio al reino en manifestación. que passará do reino em mistério, o misterioso, para um reino visível, Como está mencionado ahí, está mencionado ahí. como vemos aqui. Y finalmente el reino de Dios es un concepto más amplio E por fim, o reino de Deus é um conceito mais amplo, que muchas veces es usado de una forma moral, que muitas vezes é usado de uma forma moral, que tiene que ver con cómo vivimos para Dios. que tem a ver de como nós vivemos para Deus. En el libro de los Hechos hay 7 menciones al reino de Dios. No livro de Atos temos 7 menções do reino de Deus. Pueden llevárselo como tarea. ¿Cuáles son estas 7 menciones? E podem levar isso como tarefa de casa, quais são essas passagens. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, Justicia, paz y gozo. en el Espíritu paz Santo. e alegria no Senhor. Por lo tanto, podemos vivir en el reino de Dios hoy. Portanto, podemos viver no reino de Deus hoje. Es la vida cristiana. É a vida cristã. ¿Qué sucederá con la iglesia cuando Cristo venga? O que acontecerá com a igreja quando Cristo venha? La iglesia es la plenitud del Ay. Señor Jesús. A igreja é a plenitude do Senhor Jesus. Él lo llenará todo y la iglesia lo acompañará. Ele irá preencher tudo e a igreja o acompanhará. Podemos leer Apocalipsis 19. Apocalipse 19. En Apocalipsis 19, como hemos visto, tenemos las bodas del Cordero, Como já vimos em Apocalipse 19, temos as bodas do Cordeiro, cuando la iglesia finalmente será unida a Cristo. quando a igreja finalmente será unida a Cristo. Es la plenitud de Él. É a plenitude Y dele. luego Él vendrá con los suyos. E logo ele virá com os seus. Podemos leer Apocalipsis 19, del versículo 11 al 16. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estos versículos no necesitan mayores comentarios. Esses versículos não necessitam de maiores comentários. Son suficientemente claros. São
suficientemente claros. Así vendrá el Señor Jesús en gloria. Dessa forma, o Senhor virá em glória. Vendrá como el vencedor, representado por el caballo blanco, triunfal, Virá como o vencedor, representado aqui no cavalo branco, de forma con diversas triunfal, glorias, com diversas glórias, como el fiel y el verdadero, como fiel e verdadeiro, que es un título que usa en relación a las 7 iglesias, que é um título que ele utiliza em relação às 7 igrejas, pero también como Rey de Reyes y Señor de Señores. mas também como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Él no es el rey de la iglesia, Ele não é o rei da igreja, es el esposo de la iglesia. é o esposo da Por lo igreja. tanto, Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que ver con el gobierno en esta tierra. Portanto, Rei de Reis e Senhor dos Senhores tem a ver com o governo na terra. En el Salmo 2 No Salmo 2, se nos habla acerca de este reino milenial nos é falado acerca desse reinado milenar. y dice, besad al hijo o honrad al hijo para que no se enoje. E ali lemos, beijai o filho para que não se ire. Esa no es la porción para nosotros. Essa não é a porção para nós. Nosotros compartiremos esa gloria juntamente con él, esa alegría. Nós compartilharemos essa glória, essa alegria com ele. Pero como mencionamos ayer también, las naciones harán lamentación por él. Mas como também foi mencionado ontem, as nações se lamentarão por ele. Y cuando él venga a esta tierra para ejecutar juicio, E quando ele vier a essa terra para executar juízo, una de las cosas que mencionamos el día de ayer es que él ejecutará juicio en distintas fases o etapas. é o que mencionamos ontem, que ele executará esse juízo em diversas etapas ou fases. Él se enfrentará a los ejércitos del rey del norte, Ele irá enfrentar-se com os exércitos do rei do norte, el antiguo imperio asirio más su confederación árabe, o antigo império assírio com os seus confederados, y también con los ejércitos de la bestia de Occidente. e também com os exércitos da besta do ocidente. Y acá hay algo muy interesante. E aqui temos algo muito interessante. Han pasado 2000 años desde que esto se escribió, Já passaram 2000 anos desde que se incluso escreveu. más desde las profecías de Zacarías. E mais tempo ainda desde as profecias do Zacarias. Pero dice lo siguiente, que cuando el Señor Jesús venga en gloria, Mas diz o seguinte, quando o Senhor Jesus vier em glória, en Zacarías 14, cuando dice que hará guerra contra sus enemigos, em Zacarias 14, onde lemos que ele fará guerra contra os seus inimigos, dice que ellos subirán contra Jerusalén. ali lemos que os inimigos subirão contra Jerusalém. Vamos a leerlo mejor para no perdernos la idea. Zacarías 14, Vamos ler para ser mais exatos. Zacarias 14, la primera parte del versículo 2, cuando dice cuando hará Sí. batalla contra Jerusalén, y luego el 3. Zacarias 14, 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou sim no dia da batalha. 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. Y en Apocalipsis 19, Apocalipse 19, no, 17, perdão, Apocalipse 17, versículo 13 y 14. versículos 13 e 14. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. No sé si pueden notar la diferencia de ambas batallas. Não sei se perceberam a diferença entre ambas as En batalhas. Zacarías las naciones suben contra Jerusalén. Em Zacarias, as nações sobem contra Jerusalém. En Apocalipsis suben contra el Cordero. E em Apocalipse, eles sobem contra o Cordeiro. Han pasado más de 2000 o 3000 años desde estas profecías. Passaram mais de 2 ou 3 mil anos dessas profecias. Y los enemigos de Israel E os inimigos de Israel siguen odiando a Israel. continuam com ódio contra Israel. Sabemos que unos poco tiempo después de que Israel
se restableció el Estado de Israel, Sabemos que pouco tempo depois de ter sido restabelecido o Estado de una Israel, gran cantidad de naciones árabes subieron para destruirlo. uma grande quantidade de nações árabes subiram para destruí-lo. Y no será diferente en el tiempo futuro. E não será diferente no tempo futuro. El problema de las naciones árabes actuales, o del rey del norte y su confederación árabe, O problema das nações árabes, ou do rei do norte e seus confederados, es contra Jerusalén. é contra Jerusalém. Pero Occidente, la bestia representada ahí, Mas o Ocidente, a besta representada ali, es contra Cristo. é contra Cristo. Han pasado 3000 años Passaram-se 3.000 anos y la palabra sigue siendo clara con respecto a esto. Nada ha cambiado. e a palavra continua sendo clara a esse respeito. Nada mudou. Si nosotros vemos las leyes inmorales que hoy en día se aprueban, E se nós vemos as leis imorais que hoje são aprovadas, el aborto, o aborto, las leyes de la homosexualidad, as leis acerca da son homossexualidade, impulsadas por Occidente. são impulsadas ou incentivadas pelo Ocidente. Eso no pasa en las naciones árabes. Isso não acontece nas El nações problema árabes. de las naciones árabes es contra Israel. O problema das nações árabes é contra Pero Israel. cuando Cristo venga a establecer un reino justo, Mas quando Cristo vier para estabelecer um reino justo, son las naciones de Occidente las que se levantarán contra él porque no quieren que él reine con justicia sobre ellos. as nações do Ocidente se levantarão contra ele porque não querem que ele reine com justiça. No sé si quedó claro. Não sei se ficou claro. Occidente contra Cristo, Oriente y las naciones árabes contra Jerusalén. Ocidente contra Cristo e Oriente, nações árabes contra ¿Y dónde está la Jerusalém. iglesia? E onde está a igreja? Porque hoy en día la iglesia, o los creyentes pueden turbarse por las leyes aprobadas por sus países. Hoje em dia, a igreja pode ficar perturbada por essas leis que são Pero aprovadas. la iglesia no compartirá ninguno de esos dos grupos. Mas a igreja não fará parte de nenhum desses dois grupos. Cristo, la iglesia vendrá juntamente con Cristo A igreja virá juntamente com y Cristo reinará juntamente con Cristo por 1000 años. e reinará com Cristo por 1000 anos. Así que en lugar de desesperarnos por lo que pasa en el mundo hoy en día, Portanto, em vez de nós nos desesperar por aquilo que está acontecendo no mundo, amemos que el Señor venga pronto y establezca justicia en la tierra. amemos que o Senhor Jesus venha pronto para estabelecer seu reino, Porque compartiremos con Él ese periodo de justicia. porque compartilharemos com Ele esse reino de justiça. Solo quiero mencionar rápidamente algunos pasajes que son mal interpretados, Só gostaria de mencionar algumas passagens que são mal interpretadas, justamente por no hacer la diferencia entre la venida del Señor por los suyos y con los suyos. justamente por não diferenciar a vinda do Senhor para os seus e com os seus. Mateo 24 y 25, Mateus 24 e no 25. vamos a leer, pero es importante tener esta diferencia en nuestra mente. Não vamos ler agora, mas é importante ter essa diferença em nossa mente. Mateo fue escrito para los judíos, en primer lugar, Mateus foi escrito primeiramente para os judeus, y las profecías dadas en estos capítulos tienen que ver principalmente con lo que sucederá cuando el Señor Jesús venga en gloria. e as profecias dadas nesses capítulos têm a ver primariamente com a vinda do Senhor em glória. Un ejemplo, Um exemplo. cuando leen en estos versículos que uno será tomado y otro quitado, Quando lemos os versículos que um será tomado e outro será deixado, ese no es el arrebatamiento, esse não é o arrebatamento. tiene que ver con los juicios que se ejecutarán durante la gran tribulación. Tem a ver com os juízos que acontecerão durante a grande tribulação. Otro pasaje mal interpretado es 1 Tesalonicenses 5. Outra passagem mal interpretada é 1 Tessalonicenses 5. Es importante que consideremos el paréntesis que mencionamos ayer. É importante considerar esse parênteses do qual falamos ontem. Cristo vendrá como ladrón a esta tierra, Cristo virá como ladrão a essa terra, pero no para la iglesia, Él no es ningún ladrón. mas para a igreja ele não é um ladrão, Él es el esposo é o esposo, o y, noivo, y queremos estar con Él. e nós queremos estar com ele. Y 2 Tesalonicenses 2, que vamos a considerar algo más adelante. E 2 Tessalonicenses 2 queremos considerar mais adiante. Rápidamente, amar la venida del Señor. Rapidamente acerca de amar a vinda do Lo Senhor, mencionamos el día de ayer que en el arrebatamiento se nos dice que esperemos aquello.
Rapidamente, ontem nós mencionamos que devemos esperar a vinda do Senhor, pero debemos amar su aparición. mas devemos amar a sua aparição. ¿Por qué? Por quê? Hemos visto algunos motivos, las recompensas, por ejemplo, Temos visto alguns motivos, as recompensas, por exemplo, pero principalmente mas principalmente el cristiano que recuerda cada primer día de la semana los sufrimientos de Cristo, mas o cristão que recorda, lembra cada primeiro dia da semana seus debe sofrimentos, amar el hecho de que Cristo por fin sea retribuido en esta tierra. deve amar o fato de que Cristo, por fim, será retribuído, recompensado nesta terra. Él vino por lo suyo, Ele veio pelos seus ou para os seus. Juan 1. João 1. A lo suyo vino. Aos seus ele veio. A lo suyo, ¿qué es lo suyo? Su reino, su trono, su gloria. Que é os seus? Seu reino, seu trono, sua glória. Pero los suyos no le recibieron, Mas os seus não o receberam. su pueblo. Seu povo. Entonces debemos amar que Él venga y reciba lo que es suyo por derecho. Então, por isso, devemos amar para que ele venha e receba aquilo que ele é seu por direito. Está bien que esperemos en la venida del Señor Jesús por nosotros, Está bem que esperamos a sua vinda pelos ou para os eso seus. moldea nuestra vida, Isso forma a nossa vida, pero debemos amar que Él venga y reciba lo que le fue negado en su primera venida. mas devemos amar para que ele receba aquilo que lhe foi Eso negado saca, na sua vinda. eso saca nuestros pensamientos de nosotros mismos y los pone en Él y en su propia gloria. E isso tira os nossos pensamentos de nós mesmos e focamos nele. Y finalmente, E por fim, nuevamente el caso de los tesalonicenses, pero ahora en su segunda carta. mais uma vez o caso dos Tessalonicenses, mas na segunda Si carta. ustedes quieren saber más acerca de la venida del Señor, lean las dos cartas a los tesalonicenses. Se vocês querem saber mais acerca da vinda do Senhor, leiam as duas cartas aos En la primera Tessalonicenses. carta, en cada capítulo se menciona la venida del Señor, Na primeira carta, em cada capítulo é mencionada a vinda do Senhor. pero en la segunda carta, Mas na segunda carta, que también está la venida del Señor en vista, que também tem em vista a vinda do Senhor, había otro problema, havia outro o problema, varios problemas. vários problemas. En el primer capítulo, No primeiro capítulo, el problema era, que en realidad no es un problema propiamente tal, o problema que na realidade não é exatamente um problema, es que los tesalonicenses estaban sufriendo persecuciones por parte del mundo. que os Tessalonicenses estavam sofrendo perseguições por parte do mundo. En el capítulo 2 se nos dice que habían algunos que enseñaban que estas persecuciones No capítulo 2, vemos que alguns ensinavam que essas perseguições eran una demostración de que el día del Señor ya había llegado. era uma demonstração, uma prova de que o dia do Senhor já havia chegado. Y en el tercer capítulo E no terceiro capítulo, habían algunos que no querían trabajar havia alguns que não queriam trabalhar. porque el Señor venía pronto. O Senhor já estava vindo. Entonces, Pablo debe tratar estos tres asuntos. Então, Paulo deve tratar estes três assuntos. Vamos a leer algunos versículos entonces. Lemos alguns versículos. Primero, en el capítulo 1, segunda Tesalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, versículo 4 y 5. versículos 4 e 5. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Los versículos muestran claramente que los tesalonicenses estaban sufriendo. Esses versículos mostram claramente que os Tessalonicenses estavam A sofrendo. nadie le gusta sufrir, A ninguém lhe agrada sofrer, pero la realidad es que el cristiano va a sufrir en esta tierra. mas a realidade é que o cristão irá sofrer nessa terra, Moralmente moralmente o físicamente. ou fisicamente. Pablo le dice a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Paulo diz a Timóteo que todos os que querem viver piamente sofrerão perseguição. Y los tesalonicenses estaban en esto. E os Tessalonicenses estavam nesse contexto. ¿Y qué les dice Pablo? E que Paulo lhes diz? No les dice que se olviden de los problemas, Paulo não diz que esqueçam dos problemas, que eviten los problemas, que evitem os problemas, sino que pone delante de ellos mas coloca diante deles la venida del Señor a, con los suyos. a vinda do Senhor com os seus. Versículos 6 en adelante. Versículos 6 em diante.
se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como em labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. En otras palabras, tenemos que dejar las consecuencias de nuestro sufrimiento en las manos de Dios. Em outras palavras, temos que deixar as consequências dos nossos sofrimentos nas mãos de Deus. Él retribuirá en este mundo el mal que ha sido hecho a los cristianos. Ele retribuirá neste mundo o mal que tem sido feito aos seus. La forma de evitar la persecución no es teniendo diputados o senadores en el Congreso, A forma de evitar a perseguição não é tendo deputados ou senadores no Congresso, cristianos, cristãos, sino teniendo la esperanza puesta en que Él retribuirá en un día futuro estas cosas. mas colocando a nossa esperança que Ele irá retribuir essas coisas no futuro. El mundo entero está manchado de la sangre de los mártires de la iglesia. O mundo inteiro está manchado pelo sangue dos mártires, Desde Ignacio de Antioquía, muerto en el Coliseo romano, desde Inácio de Antioquia, que foi morto no Coliseu, na Roma, hasta hace un mes atrás, al menos hay muchos más, pero hace un mes atrás leí la noticia de 2 misioneros que fueron asesinados en Haití. Tem muitos mais, mas há 2 meses eu li acerca de 2 missionários que foram mortos no Haiti. Y uno se pregunta, ¿qué va a hacer el Señor? E nós nos perguntamos, o que o Senhor fará? Cuando Él venga con gloria, Él retribuirá a los que han afligido a los suyos. Mas quando Ele vier em glória, Ele retribuirá àqueles que afligiram os seus, A los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio. aos que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao No Evangelho. solamente a aquellos que hacen el mal de forma directa, Não somente aqueles que fazem o mal de forma direta, sino que a ellos que indirectamente lo hacen habiendo no obedecido el Evangelio. mas o que fazem o mal indiretamente, não obedecendo ao Evangelho. En el capítulo 2, No capítulo 2, Pablo comienza hablando de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Paulo inicia falando da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Él retoma el tema de la carta anterior Ele retoma o assunto da carta anterior y le ruega algo a los hermanos allí, e ele roga a respeito de algo aos irmãos ali, que no sean sacudidos de su forma de pensar, que não sejam movidos da sua forma de pensar, porque el día del Señor no había llegado todavía pois o dia do Senhor ainda não tinha y chegado todavía no ha llegado tampoco ahora e ainda até hoje não chegou y no llegará hasta que sucedan ciertas cosas. e não chegará até que aconteçam algumas coisas. Versículo 3. No versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Es decir, se tiene que manifestar todavía el hijo de pecado, el anticristo. Quer dizer que tem que primeiro se manifestar o homem do pecado, o filho da ¿Y cuándo perdição. se va a manifestar? ¿Durante el periodo de la iglesia? ¿Acaso? E quando esse homem se manifestará? Por acaso durante o período da igreja? Versículo 6 y 7. Versículos 6 e 7. E agora vós sabeis que o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a que agora resiste até que do meio seja tirado. Es decir, todavía no se ha manifestado y no se manifestará, Isso quer dizer que ainda não se manifestou e não se manifestará, porque hay algo que lo detiene, porque há algo que o detém, o alguien que lo detiene, ou alguém, que es el Espíritu Santo que mora en la iglesia en este presente periodo de gracia. que é o Espírito Santo que habita nesse presente tempo na igreja. Aunque ya está en acción el misterio de la iniquidad, Aunque já esteja em ação esse mistério da que iniquidade, culminará con la total apostasía, que irá culminar com a total apostasia, que es renunciar completamente a todos los derechos de Cristo sobre los hombres. que é renunciar a todos os direitos de Cristo sobre os homens. Esto lo vemos representado en la iglesia
profesante que quedará acá en la tierra, la Isso- gran ramera, Isso vemos representado na igreja professante que ficará aqui na terra, a grande prostituta, la profesión cristiana, a profissão cristã, pero eso no sucederá hasta que esté la verdadera iglesia todavía en la tierra. mas isso não acontecerá enquanto a verdadeira igreja ainda está na Pero terra. cuando la iglesia sea arrebatada y sacada de este mundo, Mas quando a igreja será arrebatada, tirada deste y el mundo, Espíritu Santo salga de esta escena, o Espírito Santo sai se dessa cena, manifestará el hombre de pecado, el anticristo. se manifestará o homem do pecado, o anticristo. Versículo 8 dice que será conforme a la actividad de Satanás. No, 9, perdón. no versículo 9 diz que essa vinda será segundo a eficácia de Satanás. Y Satanás inducirá un espíritu de engaño para que aquellos que no obedecieron al Evangelio ahora sean engañados después. E Satanás induzirá aos que não creram no Evangelho agora, para que também depois não creiam. El versículo 12, para que sean juzgados. E no versículo 12, para que sejam julgados. Entonces, para resumir, Então, resumindo, el día del Señor o dia do Senhor vendrá cuando se manifieste el hombre de pecado. virá quando se manifestar o homem do pecado. Y se desatarán los juicios de Dios sobre esta tierra. E os juízos de Deus cairão sobre essa terra. Continuará cuando el Señor Jesús venga a reinar con gloria Continuarão quando o Senhor Jesus vier a reinar em glória, y todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. e todos os seus inimigos serão postos como escabelos dos seus Y pés. durará durante un reino de 1000 años. E esse reino durará durante 1000 anos. Aquellos en los que fracasaron todas las dispensaciones pasadas, Todos aqueles que fracassaram nas dispensações todas passadas, esas cosas serán cumplidas en Cristo. tudo aquilo será cumprido em Cristo, Porque Él es el placer de Dios. porque Ele é o deleite de Deus. Y cuando haya administrado todas las cosas conforme al corazón de Dios, E quando Ele tenha administrado tudo conforme o coração de Deus, Él entregará el reino en las manos del Padre. Ele irá entregar o reino nas mãos do Y Él Pai. mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las E cosas. Ele mesmo se sujeitará àquele que sujeitou todas as coisas, Para que Dios sea todo en todos. para que Deus seja tudo em todos, Que podamos ser exhortados con estas palabras. que sejamos exortados com essas palavras.